No vídeo de hoje eu vou recriar o jogo mais antigo do mundo. Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou o Lobo Guará e há um tempo atrás fiz um vídeo tentando descobrir qual foi o primeiro jogo eletrônico da história. Depois de muita pesquisa eu descobri que o Cathode Ray Thermal Amusement Device, ou em português, dispositivo de entretenimento com tubo de raios catódicos, foi o primeiro game virtual a ser inventado. Então, bora entender como isso funcionava e, claro, bora recriar isso na prática. Primeiro passo, entender o jogo. Antes de sair criando qualquer coisa, eu precisava entender exatamente como esse jogo funcionava, o que o jogador fazia e quais eram as regras. Depois de navegar por vários sites, artigos e até encontrar o simulador online, que a gente vai fingir que não existe, né? Eu cheguei às principais informações sobre o funcionamento do jogo, que são: o CRT projeta um ponto na tela de exibição, que traça um arco parabólico através dela quando o interruptor é ativado pelo jogador. Este feixe de luz representa a trajetória do míssil. Na tela são superpostos alvos plásticos transparentes para representar objetos como aviões. No final da trajetória, o feixe desfoca, fazendo o ponto se expandir e também desfocar, de modo a simular a detonação do míssil por um rastilho. A meta do jogo é desfocar o feixe quando ele estiver dentro dos limites de um alvo. O jogador pode girar os botões do controlador para direcionar a trajetória e ajustar o atraso da explosão do invólucro. A máquina também pode ser programada para disparar um míssil em intervalo regular, ajustável pelo jogador. Isso dá também o objetivo de atingir um dos alvos dentro do tempo limite. E tudo isso, algumas coisas ficaram bem claras. A direção do míssil era controlada por botões, existia um modo automático de disparo, o objetivo principal era atingir os alvos, como aviões e barcos, no momento certo. Isso já era basicamente um jogo de mira e time, décadas antes dos videogames existirem. Agora sim, bora criar. Com todas essas informações, já tenho uma boa noção de como o jogo funciona, mas antes de partir para o código, tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer primeiro: as artes. Então é isso, bora desenhar. Depois de muito tempo desenhando, fiz um total de 19 sprites, que eu vou mostrar para vocês agora. Sprite botão roxo, Sprite botão vermelho, Sprite fundo menu, Sprite botão play, Sprite míssel 2, míssel 1 e míssel, Sprite fogo, Sprite botão giratório, Sprite barco, Sprite avião. Agora que eu já mostrei todas as sprites, chegou a hora mais, como é que eu posso dizer, complicada? É, que é a hora da programação. Para eu não me perder, eu vou fazer uma lista de tarefas de coisas que eu tenho que fazer. Primeiro passo, o movimento. Segundo passo, o modo automático. Terceiro passo, botar sons. Quarto passo, polir. Então, eu comecei pelo básico, fazendo quando clicar no botão, a velocidade da bola ser alterada. Tá, mas eu fiz a bola se mexer quando clicar no botão. Mas como é que eu vou fazer para ela voltar? Então, vou fazer isso agora, né? Agora eu vou explicar para vocês o que eu fiz para quando eu clicar o botão de novo, ela destruir. Eu fiz basicamente assim: se o objeto estiver em movimento e eu clicar no botão, é para o objeto ser destruído. A direção da bola é controlada por um botão que gira, um botão giratório, então eu comecei a programar isso. Agora o que eu fiz aqui foi um pouco mais complexo. Basicamente eu converti o ângulo do botão e transformei ele no ângulo da bola. Depois eu peguei o ângulo da bola e converti para a direção da bola. É basicamente isso. Mas tá tudo muito lento, tem que ter um jeito de eu mudar a velocidade, e é isso que eu vou fazer agora. Tá, basicamente eu criei outro botão giratório que vai definir a velocidade. Eu fiz praticamente a mesma coisa que eu fiz com o outro botão, só muda que eu converti o ângulo do botão, desse novo botão, na velocidade da bola. Do bolão, do míssil, falei errado. Como nas pesquisas que eu vi que tinha um tempo ajustável, o tempo de explosão ajustável. Então, agora é isso que eu vou fazer, o tempo de explosão. Então eu criei outro botão que vai definir o tempo de explosão. É basicamente isso. É outro botão giratório, só para deixar bem explicadinho, tá ligado? Agora é a curva. Essa talvez seja a parte mais interessante desse jogo. Por causa que ver o míssil curvando é muito irado, tá ligado? Aí então eu vou fazer outro botão giratório que vai definir uma curva. Fazer com que o objeto curve, o míssil curva, tá ligado? É isso. Tá, isso foi muito demorado e deu vários problemas, mas eu consegui fazer. Eu fiz outro botão que faz ela se curvar.
eu usei um efeito condicional, mais ou menos assim. Se o objeto estiver correndo, é para você ir mudando a direção. Eu fiz o lerp para aproximar a direção. O lerp é basicamente assim: você aproxima uma coisa da outra. Eu botei aproximando imagem ao ângulo, que eu tô convertendo para a direção do objeto. Deixe o like e se inscreva para ter mais vídeos como esse. Agora nós vamos falar dos inimigos, que como nós vimos, eram aviões e barcos. A programação deles seria algo um pouco difícil para mim que sou iniciante, porém, há um tempo atrás eu aprendi como fazer uma geração aleatória, usando fatores que randomizam o número, tá ligado? É tipo random change. Tipo não, é exatamente random change, que é basicamente fazer o computador escolher um número aleatório entre dois números que eu escolhi, tá ligado? Exemplo, eu quero um número entre 1 e 10. Aí o computador vai escolher um número entre 1 e 10. Então eu usei isso para definir o x e o y. E depois disso eu fiz com que quando o objeto colidisse, tipo um míssil colidisse com o avião ou com o barco, ele fosse destruído e fosse girado em outro lugar. Aleatório. E acabamos a movimentação, bora para o modo automático. Fazer o modo automático foi bem mais fácil do que eu esperava. Basicamente eu criei uma variável que vai trocar quando eu apertar o botão. Se essa variável for verdadeira, é para ter um tempo ajustável pelo jogador para explodir automaticamente. Para explodir não, para lançar automaticamente. Caso for falso, não vai ter esse tempo. Caso for falso, essa condição. Aí para deixar tudo organizadinho, eu coloquei para aparecer o tempo na tela também. Conseguir o som foi uma parte bem fácil, já que tem vários sites de som grátis. Então eu escolhi alguns sons e eu vou mostrar para vocês agora. Eu já tenho sons, falta botar esses sons no jogo. Então é isso que eu vou fazer agora, né? Tá, já coloquei os sons no jogo. Tipo, isso não foi tão fácil, teve vários bugs, mas eu consegui resolver tudo, tá tudo certinho agora. Agora terminamos a parte dos sons e vamos para o polimento do jogo. Agora na fase de polimento, eu só vou fazer o menu e um sistema de pontuação para não ficar sem objetivo, tá ligado? É isso. Tá, basicamente foi extremamente fácil porque já tinha tudo. Eu só juntei o fundo menu junto com o botão play e é isso, o menu. E depois, deixa eu lembrar que era os pontos. Os pontos foi bem facinho, eu programei para escrever os pontos, tipo, eu criei uma variável que determinava o valor dos pontos que aumentava quando acertava um alvo. Eu mandei algo escrever o valor dos pontos e é isso. É nada demais, mas acabamos, né, velho? Agora que terminamos a programação, eu vou deixar um pouquinho da gameplay para vocês. Tipo, é um jogo bem paia, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo melhorando esse jogo, melhorando as imagens, melhorando o jogo no geral, deixa nos comentários aí.